Eu tô falando do lançamento do livro Diários da Caserna, Dossiê Smart, a história que o Exército quer riscar. Esse é um livro publicado pela editora Labrador, que já está disponível em livrarias, que já está disponível pela internet, você pode encontrar também pelas redes sociais, e que traz uma história contada por alguém que conhece o Exército Brasileiro de dentro, numa mistura de ficção com a realidade. Nosso convidado nesta manhã de quarta-feira é o autor do livro, o escritor Rubens Pierrotti Júnior, coronel de artilharia da reserva e advogado, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte e por estar conosco nesta manhã de quarta-feira aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Doutor Rubens, Coronel Rubens, bom dia, obrigado pela atenção, prazer falar com o senhor. Bom dia, Heitor, o prazer é meu. Gostei muito do slogan aí da Rádio Bandeirantes Campinas, tá? Fechado com você, fechado com a verdade, né? Então estamos aqui para contribuir, para conversar com você e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nos últimos anos, as Forças Armadas do Brasil, elas retomaram o protagonismo na política nacional, talvez não tinham desde o período da ditadura militar. Estamos falando principalmente do governo do presidente Jair Bolsonaro, que escalou militares para cargos de primeiro e segundo escalão. Isso trouxe também uma observação sobre o papel das Forças Armadas na política brasileira. Antes de nós entrarmos no conteúdo do livro em si, como é que o senhor vê essa volta dos militares a postos estratégicos da política brasileira? E como que o senhor viu o período de 8 de janeiro e as consequências disso a partir da postura tomada pelo Exército e pelas Forças Armadas do Brasil? Heitor, você disse que antes de entrar no conteúdo do livro, mas você já está entrando no conteúdo do livro, porque esses fatos são mencionados. O livro, ele é um relato ficcional da experiência que eu vivi no Exército, né? Então, um personagem batalha que acaba sendo meu alter ego no livro, ele relata a experiência de ter trabalhado num projeto, simulador de apoio de fogo para o Exército, né? Onde ocorreram uma série de problemas nesse projeto. Mas o livro, ele dialoga também com esse período da ditadura militar, dos 21 anos aí desse período sombrio que o país passou. Ele também aborda a questão da volta dos militares ao poder pelo voto, que aconteceu aí com a eleição do ex-capitão do Exército, Jair Bolsonaro, né, e com a ocupação de diversos cargos do governo, né, cerca de 7 mil militares ocuparam cargos no governo, e chega também, faz referência ao ato de 8 de janeiro, o ato golpista que aconteceu. Então, o livro, ele acaba também falando aí e permeando aí sobre esses fatos todos. Sem contar, claro, o spoiler do livro, sem a gente entrar em detalhes, para quem está nos acompanhando ter a experiência, mas o que seria o dossiê Smart que dá título ao livro e o quanto tem de ficção, o quanto tem de bastidores ao falar do dossiê Smart? Heitor, existe uma linha bastante tênue entre o que é ficção e o que é realidade no livro. Dossiê Smart, esse dossiê Smart, ele está baseado num dossiê que realmente existiu, tá? Que é chamado dossiê Safo. Esse dossiê Safo é um dossiê de 1.300 páginas, que relata supostas improbidades administrativas e crimes que ocorreram no projeto simulador de apoio de fogo. E esse dossiê, ele chegou ao jornal El País, da Espanha. Ele foi encaminhado ao jornal El País, porque essa história toda também envolve uma empresa da indústria de defesa da Espanha, que foi contratada pelo Exército Brasileiro na época. Então, essa história toda ela vem à tona em 2017. Em 2017, o jornal El País, então, recebeu da plataforma Brasilix essa denúncia, esse dossiê de 1.300 páginas com relato e documentos,
E eu era uma das pessoas, por ter participado do projeto, que era citado nesse dossiê como uma das resistências às irregularidades que estavam sendo cometidas lá no projeto. Então, os repórteres do jornal O País, na época, eles tentaram contato comigo, ficaram vários meses insistindo, até que eu aceitei conceder entrevista. Isso daí foi tema de reportagem lá no jornal O País. Então, o tema, o livro, ele conta essa história de maneira romanceada, ficcional, mas ele aborda justamente essa série de entrevistas que eu concedi aos jornalistas do El País e de outros órgãos da imprensa brasileira, né? Então, que eu acho que é uma forma boa também de contar a história, que mostra aí a importância, né, da imprensa livre para informar as pessoas e como meio de denúncia também. Nós estamos conversando com Rubens Pierrotti Júnior, coronel de artilharia da reserva e advogado, autor do livro Diários da Caserna, Dossiê Smart, a história que o Exército quer riscar. Coronel, o senhor, claro, ao lançar o livro, deve ter recebido uma sequência, uma série de ligações, mensagens de colegas antigos da caserna ou de militares que ainda estão na ativa. Como foi a recepção dentro do Exército Brasileiro do livro que o senhor já publicou? E o senhor acredita que, a partir de denúncias que são feitas também nesse livro, algo possa mudar dentro da caserna? Olha, Heitor, essa é uma esperança que a gente tem. Eu conversei com outro jornalista e falei que esse livro deveria virar estudo de caso, para que isso nunca mais aconteça no Exército. A receptividade, existem colegas me cumprimentando em privado, né, e existem colegas fazendo críticas, né, mas essas críticas, eu vou dizer, eu acabo me desapontando com as críticas, não pelo fato da crítica em si, porque o debate ele é bastante salutar, tá? Mas pela postura de que, né, existe um problema, tá? E quem mostra o problema, querendo corrigir o problema, querendo que esse problema não volte a acontecer, aí o problema deixa de ser o problema e a pessoa que mostrou o problema é que passa a ser o problema. Então, essa é uma postura bastante contraprodutiva que alguns militares, inclusive um colega da minha turma que foi promovido a general, me mandou uma mensagem no WhatsApp e com o seguinte questionamento: Rubens Pierrotti, né, meu nome de guerra lá no Exército, essa é a sua postura agora, esse é o seu caminhar? E eu respondi para ele lá no WhatsApp, eu falei assim, o meu caminhar nunca mudou desde cadete, né? Então eu sempre primei pela honestidade, né, pelos valores que a gente aprende lá, ou pelo menos que dizem que são cultuados, né? Então nunca mudei meu caminhar. E aí eu perguntei, falei assim, agora eu te devolvo a pergunta, você colocou agora as estrelas de geral no ombro, qual vai ser o seu caminhar? Porque não dá mais para a gente ficar varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Eu vejo isso constantemente, agora com o livro e com outras notícias que saíram, jornalistas, eles fazem aquele contraponto e perguntam para o Exército o que o Exército tem a dizer sobre o livro, sobre as declarações que eu tenho dado para a imprensa. E a postura sempre é uma postura negacionista, né, de dizer não houve problema, não, está tudo bem, não, tem trazido economia, e que a gente sabe que não é verdade. Agradecendo também quem está conosco pelo nosso canal do YouTube, as mensagens que chegam falando sobre o livro também. Patrícia Jimenez Oliveira, dizendo que o livro do Dr. Rubens é incrível. Doutora Cíntia Santiago, também parabenizando pelo trabalho do Dr. Rubens. Patrícia Monerá, dizendo que leu o livro e pode dizer que é simplesmente maravilhoso, uma história envolvente, com muitas informações, cultura e que apresenta uma realidade diferente do que estamos acostumados. Vanessa Torres dizendo que o livro é importantíssimo e esclarecedor sobre como a corrupção pode ocorrer nas instituições. Quem estiver nos acompanhando neste momento, Dr. Rubens, como pode
chegar ao teu livro, já está nas principais livrarias do Brasil, é possível comprar pela internet, existe a versão digital também? Sim, o livro foi lançado pela editora Labrador, tanto a versão impressa, né, tradicional, então, as principais livrarias, quanto a versão digital. O site da Amazon também está comercializando, e nesta semana, sexta-feira, começa a Bienal do Livro em São Paulo. Então, a Bienal começa agora no dia 6 de setembro, vai até o dia 14, que é o outro domingo. Eu estarei presente lá vai até o dia 15, digo, que é domingo. No dia 14, especificamente, eu estarei lá no estande da Bienal F81, das 17 às 18 horas, numa sessão de autógrafos que a editora Labrador agendou. Então, por todos esses meios, inclusive lá na Bienal, se quiser passar, eu vou estar, além do dia 14 dessa sessão de autógrafos, eu devo estar na Bienal acompanhando lá o evento durante outros dias, e quem passar lá, a gente vai poder conversar aí sobre o livro, sobre problemas aí do que o livro trata, né, repensar as Forças Armadas, né, muito importante aí depois de tudo que aconteceu, depois do período da ditadura, de militares, né, que se declaram abertamente aí, louvando aí torturadores e outras coisas que a gente sabe que não condiz com o Estado Democrático de Direito, e tudo isso a gente vai poder discutir lá abertamente, francamente, um debate salutar. Nós conversamos com Rubens Pierrotti Júnior, coronel de artilharia da reserva e advogado, autor do livro Diários da Caserna, Dossiê Smart, a história que o Exército quer riscar, livro publicado pela editora Labrador. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, um bom dia, bom trabalho e boa Bienal para o senhor, coronel. Eu que agradeço a oportunidade, né, e um grande abraço para esse ótimo programa aí que você conduz nas manhãs na Bandeirantes. Eu é que agradeço, e fica, portanto, também à disposição as redes sociais do escritor, coronel da reserva, advogado Rubens Pierrotti Júnior, para você que quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e esse livro já publicado e que estará também na Bienal do Livro em São Paulo.